Meus caros amigos, estamos mais uma vez iniciando a nossa Léxio Divina e hoje o nosso Evangelho está em Marcos 1, 29 a 39 e o texto nos diz o seguinte: E logo ao sair da sinagoga, Jesus foi à casa de Simão e de André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados. E a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. E ele curou muitos doentes e não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem ele era. De madrugada, estando ainda escuro, ele levantou e retirou-se para um lugar deserto e ali orava. Simão e os seus companheiros o procuravam ansiosos, e quando o acharam, disseram-lhe: Todos te procuram. Disse-lhes: Vamos a outros lugares, às aldeias vizinhas, a fim de pregar também ali, pois foi para isso que eu saí. E foi por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, o Evangelho desse domingo, de certa maneira, sequencia o Evangelho do domingo anterior. E hoje o Evangelho nos mostra Jesus curando muitos doentes, a começar pela sogra de Pedro, que estava na cama, estava com febre, e Jesus, a faz levantar. Antes, Jesus toma pela mão e faz com que ela levanta. Muito interessante esse pormenor. Primeiro, Jesus toma pela mão aquela mulher enferma e depois ajuda a levantar. Isso, de certa maneira, nos mostra que só Jesus mesmo pode nos levantar diante da dor, diante do sofrimento. Por isso que continuamente também devemos pedir a Ele que nos ajude, que nos tome também pelas mãos. Nós também precisamos desse apoio. Só Ele pode nos libertar da doença, do mal. Diante da doença, diante da dor, nós sempre temos dificuldades de aceitar. Por quê? Porque também nós viemos para a vida, nós nascemos para a vida. Mas certa vez no Evangelho, Jesus também disse, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão enfermos. Então, com essa palavra, Jesus também nos mostra, fazendo aí uma referência aos enfermos da alma, aqueles que de repente estão doentes no seu interior, devido ao pecado, devido ao erro. Então nós também precisamos de pedir a Jesus que nos ajude, que também nos tome pelas mãos, que nos faça levantar do pecado, do erro. Muitas vezes nós somos escravos do pecado, às vezes a gente deixa se levar. Mas um dado interessante também que nós podemos encontrar na própria Sagrada Escritura é que depois que Jesus opera milagres em muitas pessoas, Ele disse: a tua fé te salvou. Então, quer dizer, é pela fé, é pela oração que nós também conseguimos superar essas dificuldades no corpo, essas dificuldades na alma. Somente a fé
Somente a oração, somente essa unidade com Deus é que pode também nos fazer restabelecer a saúde, quer do corpo, quer da alma. E Nossa Senhora também, nós a invocamos na ladainha como saúde dos enfermos. Que ela então possa também nos ajudar a revitalizar na fé e ao mesmo tempo ter confiança em Deus. Só Ele pode nos resgatar, só Ele pode nos retomar a vida, nos fazer retomar a vida. Sobretudo nos últimos tempos, quando nós estamos vivendo essa grande pandemia, essas dificuldades aí, com tantas pessoas doentes, só mesmo pedindo a ajuda de Deus para que possamos superar todas essas provações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.